Com o aumento da população e da velocidade do consumo de recursos naturais, o modelo de desenvolvimento global teve que ser repensado. Os países agora perseguem uma matriz energética mais limpa. E um dos impactos para o Brasil vai ser a perda de relevância e de valor do petróleo no longo prazo. Em algum dia, o petróleo dará lugar a outras fontes renováveis. Esse é o desejo dos principais líderes globais, reconhecido pela indústria e sustentado pelos estudos científicos que demonstram a urgência de um novo modelo de geração e consumo de energia para frear o ritmo do aquecimento global. Muitas alternativas são estudadas e algumas iniciativas já estão em curso, no mundo e no Brasil, que tem de tudo para também ser protagonista nesse mercado. Atualmente, a energia eólica já é responsável por quase 11% do consumo brasileiro e deve chegar a 13,6% em 2025. O mercado de biocombustíveis tem crescido no país, principalmente em Mato Grosso, que é o segundo estado com maior produção de biodiesel do Brasil. O hidrogênio verde é um tipo de combustível que não emite gás carbônico, um dos vilões na poluição do meio ambiente. Através de um processo químico que se chama eletrólise, a substância é extraída da água. A iniciativa privada tem investido nessa transição, porém é preciso mais. Além disso, muitas dessas tecnologias, como a do hidrogênio verde, que um dia pode tomar o lugar do petróleo, ainda carecem de bastante desenvolvimento para ter preço competitivo em larga escala. Isso sem contar a descoberta de novas formas para reduzir as emissões de carbono. E é nesse contexto que a educação científica, o estímulo à pesquisa e a geração de conhecimento se tornam fatores decisivos, como explica o diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Luiz Eugênio Melo. As soluções são complexas e as soluções certamente serão ainda menos ineficientes e ineficazes se nós não tivermos as bases suficientes do conhecimento relevante para a tomada de decisão, para as ações necessárias a serem efetuadas. Em que medida as tecnologias precisam evoluir para a concretização da transição energética? Como a educação, seja no ensino básico ou na universidade, é determinante para que o Brasil seja protagonista? E qual o papel do governo nesse desafio? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a professora Suzana Kahn, vice-diretora da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vice-presidente do Conselho Diretor do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Fique com a gente. Professora Suzana Kahn, a gente sabe, né, que o BOD está na sala, a transição energética é um trabalho imediato, mas várias das novas tecnologias ainda demandam muito investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Dá para dar vários exemplos, né? O aumento da eficiência do uso dos combustíveis fósseis por meio dessa chamada captura, transporte e armazenamento do dióxido de carbono. Tem esse queridinho do noticiário, que é o hidrogênio verde, que todo mundo está falando, a transmissão da energia eólica produzida offshore, são vários os exemplos. Antes de a gente falar sobre as desigualdades, né, em relação a todo esse conhecimento que precisa ser gerado, de modo geral, o quanto que o mundo ainda está distante do uso competitivo, seguro dessas tecnologias? O mundo está, de fato, bem distante ainda disso, apesar de estar na direção certa. Né? A gente vê que cada vez mais o investimento em renováveis tem aumentado, mas como parte de uma base ainda muito pequena, mesmo dobrando, ainda falta bastante para fazer frente ao uso tradicional dos fósseis, mas a gente vê uma queda de custos monumental, tanto na energia eólica, que no Brasil já é competitiva, né? Baterias de veículos, que tem caído bastante o custo, né, dessas baterias. Mas quando a gente olha o mundo de uma maneira mais global, inclusive aqueles que estão numa posição de exclusão, portanto, que tem todo o direito de entrar também, aumentar o seu consumo, e quando a gente fala de transição justa também é trazer
todo mundo para um consumo de energia, de materiais, num patamar, né, mais ou menos igual, a gente vê que vai ter aí um aumento de demanda muito grande, né? Demanda por materiais, demanda por energia. Portanto, esses ganhos que a gente está tendo ainda são pequenos para fazer frente a esse aumento de demanda. Agora, existem muitas possibilidades, como vocês comentaram, né? Tem muita ainda alternativas, melhorias de eficiência, a questão de digitalização. O que me preocupa muito é que dessas alternativas, né, que a gente sabe que existem, quase metade delas, e isso é um dado não meu, mas da Agência Internacional de Energia, estão ainda numa escala piloto, escala de laboratório, fase de demonstração. Portanto, tudo isso que a gente pesquisa, estuda nas universidades, em centros de pesquisa, precisa de um aporte da indústria, né, precisa de uma regulação do governo para que realmente entre numa fase de comercialização. Então é muito importante que a gente construa esse ecossistema, né, de inovação, onde você tenha os 3 pilares ali, a academia, a ciência, né, as universidades, ter o setor privado, que é ele que vai realmente investir para aquilo, né, entrar no mercado, e o próprio setor privado se beneficiar, lucrando, e o governo que tem que colocar as regras claras e dar segurança que haja esse investimento, né? Agora, professora, a gente está falando aqui de uma forma mais ampla, mas sabemos que o cenário no mundo é muito desigual, né? Por exemplo, a Alemanha investe pesado nisso, até por uma questão de sobrevivência. A Alemanha está a tentar encontrar soluções para reduzir a dependência energética da Rússia. Uma das alternativas pode ser uma fábrica como esta em Zerbst, a oeste de Berlim, que transforma o estrume de galinhas, vacas e porcos em biogás. Aqui no Brasil, como é que a gente está nesse quesito de geração de conhecimento sobre o tema? É realmente impressionante como a gente ainda é resiliente, né? Porque das turmas, por exemplo, de nível de pós-graduação e mesmo de graduação, você forma muita gente, né? Por exemplo, a área de engenharia ambiental é uma das mais procuradas. O que foi no passado a engenharia do petróleo. Então, isso sinaliza que as gerações que estão chegando, elas estão se preparando, sim, no nível que eu estou falando, o nível já de universidade, 3º grau, pós-graduação. Evidentemente que a educação básica é essencial, né? Senão você nem chega, obviamente, na educação superior. Mas eu acho que está havendo uma percepção cada vez maior dessa importância, há um interesse muito grande, há um interesse grande em questões de reciclagem. Então, nesse sentido, sim, mas a educação como um todo no país é muito ruim, né? Então, é muito fraca. Então, eu acho que a gente tem um problema aí de base que nos atrasa muito, né? Quando a gente vê para um extrato mais rico da sociedade, a gente vê um interesse grande, sim, né? Mas quando você olha para o país como um todo, como o Simone comentou, da desigualdade, etc., não falta escola, falta merenda. Então, sabe, é impensável que a gente consiga se ver na próxima geração como um país que possa decolar, sem esses problemas básicos serem resolvidos, né? A senhora entende que as escolas, de um modo geral, no ensino médio, até no fundamental, também podem atuar de uma forma mais incisiva para a produção de profissionais nessa área, e como fazer isso? Sim, bastante. Inclusive, eu estou envolvida num projeto que eu acho muito interessante, os professores, né? O problema maior é que os professores das escolas médias, ensino fundamental, eles mesmos não têm treinamento. Então, eu acho que passa primeiro por você treinar esses professores, mostrar a importância desses temas, mostrar o potencial, mostrar caminhos para que eles passem para os seus alunos. Então, eu acho que capacitar professor de escola de ensino médio é muito importante, que é um outro problema que a gente vê no Brasil, né? Porque não há também valorização dos professores e do ensino médio, bom, de professor nenhum, né? Mas de qualquer maneira, é muito importante que eles sejam capacitados, sejam treinados, se atualizem. O professor é fundamental para isso, né? O treinamento do professor, a capacitação dos professores.
Professora, a senhora mencionou na primeira resposta esse arranjo que envolve as universidades, a indústria e o governo, né? Aqui no Brasil, a gente está muito longe de ter esse arranjo bem definido? Não estamos, porque, veja só, em alguns outros segmentos, a gente já viveu isso e com muito sucesso. Por exemplo, na época que começou a questão de exploração de petróleo, que se percebeu que o Brasil tinha muito petróleo, a gente teve exatamente esse ecossistema que eu estou descrevendo. A gente tinha a Petrobras, que era uma empresa, o governo, né, com fundos setoriais, investindo bastante nisso, e a academia, no caso era até onde eu trabalho, na COP da Universidade Federal, né, do Rio de Janeiro, que, até porque o CENPES, o Centro de Pesquisa da Petrobras, ficava próximo de nós, a gente teve um sucesso monumental. O laboratório é um dos mais modernos do mundo, voltado para o combate à corrosão e danificação de estruturas usadas pela indústria do petróleo e gás. O Brasil é líder de produção offshore, depois do pré-sal. Isso não foi por acaso. Foram anos de investimento e desse modelo funcionando, né? Petrobras, academia e governo. A gente também tem um outro exemplo interessante, que é o etanol. Houve uma determinação também do governo, havia uma aposta, né, do governo de que queria ter o etanol no país inteiro. Houve pesquisa, nesse caso foi mais em São Paulo, né, de fazer realmente aumentar a produtividade e tal, e o Brasil virou líder. Então, o que esses exemplos nos mostram é que, tendo uma direção, né, todo mundo fala, vontade política, etc., mas tendo uma estratégia, né? No caso, a gente está falando aí de estratégia. O Brasil queria ser um país produtor de petróleo no offshore. A gente não só foi, como liderou e foi à frente, fomos até o pré-sal. O Brasil queria ser líder de um programa de etanol, etc. A gente liderou o maior programa que teve, e até hoje, o maior programa onde se tem etanol do Brasil inteiro, e depois com as misturas, né, por conta do carro flex, foi o Brasil. Então a gente tem essa capacidade, agora tem que ter uma direção, né? O que a gente quer, né? Para onde que a gente quer ir? Isso que está faltando, né? Essa estratégia. Professor, a gente fala também bastante da fuga de cérebros, né? Por exemplo, na área de tecnologia da informação. Na área de desenvolvimento de tecnologias voltadas à transição energética, essa fuga também acontece? Também, mas um pouco menos, porque a gente tem no resto do mundo, não existe ainda esses hubs tão fortes em termos de transição energética como existe em tecnologia de informação. Né? Então, você vê a indústria farmacêutica, etc., atrai muito fora do Brasil, porque lá fora estão esses grandes centros de pesquisa. No caso de transição energética, é isso que me deixa muito aflita, o hub tinha que ser no Brasil, entende? Porque a gente tem ainda vários centros estudando no Brasil inteiro, do norte a sul, vários centros de pesquisa, porque a gente tem todas essas fontes estão no Brasil. Né, todas as diferentes possibilidades, não só de energia, mas também esses setores que são difíceis de abater, né, que a gente chama de hard to abate, como a siderurgia, como cimento. A gente tem possibilidades de tornar a siderurgia muito mais limpa, usando carvão vegetal, que o Brasil já teve tradição. Né, o concreto misturando com biomateriais, né, que a gente também pode fazer, porque a gente também tem isso. Então, as bases para ser o hub, né, de inovação em transição energética é Brasil. Então, eu acho que há ainda uma certa expectativa das pessoas ficarem aqui. E quem mais investe em transição energética acaba sendo as empresas produtoras de petróleo, porque por interesse óbvio delas, né? Elas querem continuar no business delas, que é energia. Então, os investimentos também estão aqui, porque tem inclusive a cláusula da ANP que cria uma obrigação, né, dessas empresas investirem parte, né, da produção do lucro, da produção delas, em P&D, pesquisa e desenvolvimento. Então a gente ainda tem muita gente no Brasil muito preparada, e não é só as pessoas que estão preparadas para trabalhar nessa área, para inovar nessa área, mas todo o conhecimento também adquirido no setor de óleo e gás, ele pode perfeitamente ser aplicado
para outras fontes, né? Porque você tem robótica, você tem digitalização, a própria questão, né, de estruturas offshore, quando a gente está falando de eólica offshore. O Brasil tem todo conhecimento de offshore, de transmitir a energia de fora para cá, quer dizer, de usar, a partir do gás natural, de usar o gás natural na siderurgia para torná-la um pouco mais limpa. Então você está tudo aqui, né? Então eu acho que isso nos dá realmente uma certa esperança de que a gente possa vir, ao contrário, atrair cérebros, né, dessas grandes empresas, de grandes investidores para cá. O que a gente precisa realmente é ter, aí eu repito, uma estratégia de formação desses ecossistemas, de hubs, de bons, né, salários para essas pessoas que se sintam, né, bem e bem remuneradas e para ficar no Brasil, e segurança, né, segurança institucional, uma forma que a gente, e segurança regulatória também, né, que aí a gente está tratando de regras, etc., que isso é o papel do governo. Mas eu acho que a gente ainda não está na fase de fuga de cérebros nessa área específica. Já parou para pensar para onde vai a nossa energia? Essa energia que incentiva descobertas, conquistas inimagináveis e promove inovações. Vai ver, a nossa energia existe para impulsionar a gente, manter o mundo em movimento. E por isso, tão importante quanto descobrir para onde a nossa energia vai, é saber de onde ela vem. Shell, energia que vem da gente. Professora, falando um pouco mais dessa função estratégica do governo, né? Existem vários investimentos que podem ser feitos nessa área. Alguns são mais promissores, outros nem tanto. Outros já se sabem que não vão vingar, outros já têm mais possibilidade. O governo tem cumprido ou precisa cumprir melhor esse papel de direcionar os investimentos e também os arranjos sobre os quais a gente já falou para determinadas tecnologias que vocês que estudam o tema sabem, isso aqui a gente vai chegar em algum lugar, para evitar desperdício mesmo de dinheiro dentro desse processo, já que o dinheiro é pouco? No caso, quando a gente está falando de pesquisa e desenvolvimento, você não consegue assegurar, né, que aquilo vai dar certo. Né? Faz parte do processo você ir testando possibilidades. Agora, é claro que quanto mais você estuda possibilidades, uma daquelas é a que vai realmente ter um bom futuro. O que eu acho que o governo atrapalha muito ou não contribui é, de fato, desvalorizando os investimentos em ciência e tecnologia. Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que atinge a verba disponível para inovação e desenvolvimento da ciência. É um bloqueio semelhante ao que foi feito em uma outra medida provisória que você... Porque você só vai conseguir, de fato, chegar a uma inovação, ou seja, chegar no mercado, aquilo se tornar lucrativo, tendo um bom conhecimento em ciência e tecnologia. E se você perceber tudo que tem sido feito nos últimos anos, né, você está simplesmente sucateando as universidades federais, as universidades públicas e nas universidades federais que está a pesquisa, porque é uma universidade privada, etc., a pessoa vai lá, estuda, aprende, enfim, podem ser até muito boas, mas não tem a pesquisa, entende? Ensino, pesquisa, normalmente você tem exatamente nas federais, que o professor fica lá dentro, que tem horário integral, que está ali pesquisando, não é simplesmente dar aula e ir embora. Então, esse modelo, que é o que vai fazer surgirem essas opções que se tornarão viáveis, é o que o governo está destruindo, né? Não repassando recursos, inclusive falando coisas do tipo que nas universidades só tem maconheiro, umas coisas assim malucas, né? E são nesses lugares que é onde tem, né? Porque se você está numa universidade privada, você vai lá só para se formar, não é para ficar pesquisando, é um outro perfil, entende, de profissional. Professor, o Brasil tem características muito promissoras, né, de sol e vento em abundância, uma alta capacidade de aproveitar bem, por exemplo, o hidrogênio verde quando ele for competitivo.
O esforço em educação voltada para essas áreas tem acompanhado o tamanho da oportunidade desse mercado que o país tem nesses setores? Não, porque não tem esforço em educação, né? Nenhum. Então, não é nem só nesses setores, não há esforço em educação, apesar da gente ter muita gente boa do passado. Entende? Como eu comentei antes, como a área de energia, que o Brasil sempre foi muito destacado, seja hidrelétrica, seja petróleo, enfim, a gente sempre tem etanol, biocombustíveis. No fundo, é mais ou menos a mesma área, está falando de energia, ou combustíveis líquidos, né, como gasolina, etanol, etc., ou energia elétrica, que linhas de transmissão, o sistema elétrico brasileiro, né, interligado, também é um exemplo do mundo todo. Então a gente ainda tem isso, a gente ainda tem todos esses técnicos, claro que temos um gap aí, porque as pessoas vão envelhecendo, vão se aposentando, morrendo, etc. Mas a gente ainda tem pessoas hoje para passar, mas essa janela está se fechando, entende? Então a gente precisa rapidamente retomar o que a gente já foi um dia. Professor, ainda falando de vocações, né? A gente é super produtor de alimentos, né? E sabemos que a cadeia de alimentos é uma das mais emissoras de carbono na atmosfera, né? O próprio uso da eletricidade, os sistemas de refrigeração dos alimentos são altamente emissores de carbono. A gente poderia fazer disso, já que o Brasil é tão forte na produção de alimentos, também uma área de desenvolvimento educacional, científico, educacional, voltada a dar mais eficiência na produção dos alimentos? Sim, mas eu acho que nessa área, o nosso setor agrícola, né, ele é muito moderno, exatamente por conta disso, né, e não só por conta disso, de que a gente tem uma tradição já de muito tempo de grandes produtores, né, de grãos, etc., mas também porque por conta dessa questão ambiental e de carbono, pegada de carbono, há cada vez mais uma rastreabilidade, também por conta dessa questão de informação cada vez mais moderna, você consegue rastrear os alimentos e eles induzindo o desmatamento ou qualquer coisa do gênero, ou produzidos de forma inadequada, eles vão ser barrados no comércio internacional. Tanto que era muito curioso, recentemente, ainda era a ministra Tereza Cristina, que a gente viu a ministra da Agricultura defendendo as posições a favor de enfrentamento da mudança climática. Não o presidente, a ministra da Agricultura, quer dizer, exatamente porque via ali que estava acontecendo uma barreira às nossas exportações, ao comércio internacional. Então o Brasil se modernizou muito nisso, e existem várias outras técnicas agrícolas que podem ter o plano ABC, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono do Ministério da Agricultura. Então a gente tem um capital aí intelectual para conseguir realmente reduzir bastante as nossas emissões. Principalmente que a nossa maior fonte de emissão é a questão das florestas. A questão de eliminar o desmatamento ilegal das cadeias de produção até 2028, isso realmente é uma mancha para o agronegócio brasileiro. Basta reduzir o desmatamento que a gente já está numa posição muito confortável diante do mundo todo. Professora Suzana Akan, muito obrigada por nos atender. Sei que a senhora está na correria aí no aeroporto para embarcar. Muito obrigada, bom trabalho, bom voo. Muito obrigado, professora. Um grande abraço. Nada, obrigada a vocês. Tchau. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da FAPESP, da COP e da Euronews em português. A produção é da Raquel Pereira e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.